Hoje teremos a imensa satisfação de conversar com a doutora Irvênia Prada sobre ciência e espiritualidade. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem entre o passado e o futuro. Recentemente foi manchete de jornais. Pesquisadores debatem relação entre ciência e espiritualidade. Nova perspectiva científica da natureza humana aponta para o papel da fé nos cuidados com a saúde. Existe ligação entre ciência e espiritualidade? É possível falar de Deus em termos científicos? Vamos conversar sobre ciência e espiritualidade com a doutora Irvênia Prada, depois do Momento Espírita. A pluralidade das existências constitui um dos postulados básicos do Espiritismo. Trata-se de um enunciado segundo o qual o Espírito anima incontáveis corpos em sua jornada rumo à angelitude. Essas existências físicas se entrelaçam e sucedem conforme o comportamento do Espírito. Elas podem ser em número menor, desde que bem aproveitadas. Já o espírito rebelde necessita repetir várias vezes as mesmas experiências até fazer bem a lição. Como as encarnações não são desconectadas umas das outras, sempre sobra algo do ontem no hoje. É comum as pessoas se indagarem a respeito do que foram. Como a justiça vigora no universo, cada qual se constrói a si próprio, feliz ou desgraçado. Com base nesse raciocínio, muitas vezes se afirma a respeito de pessoas enfermas ou portadoras de graves problemas que muito erraram. Ocorre que a realidade não é tão simples. A espiritualidade superior ensina que a Terra é um mundo de provas e expiações. Ela funciona na qualidade de reformatório e de escola, na qual se aprimoram seres ainda carentes de sublimação. Expiações constituem experiências dolorosas, frutos de erros do passado. Elas se destinam a desgostar o espírito do vício que o acomete, a fim de que o abandone. Já as provas são para aferir os valores amealhados pelo ser, sua força e firmeza no bem. O espírito teoriza sobre determinada virtude, compreende-a e finalmente se decide a vivê-la por entre as dificuldades e tentações inerentes à vida terrena. Pode ou não se sagrar vencedor, conforme seja mais ou menos decidido pela vivência do bem. Caso venha a falhar, necessitará dar conta dos erros cometidos e repetir a experiência. Se vencer, novas e ricas oportunidades se abrirão em sua caminhada rumo à plenitude. Bem se vê que os dramas e os suores da vida não se relacionam sempre com o ontem. Podem ser resultado de equívocos a reclamar corrigenda. Mas, frequentemente, são uma aposta no futuro, um teste de admissão para experiências compensadoras. É leviano afirmar que alguém sofre bastante porque muito errou. Talvez seja antes um idealista que luta para desenvolver em si as asas dos anjos. A rigor, o passado se revela mais pelas tendências instintivas. Aquele que quer se conhecer precisa prestar atenção em seus desejos e sonhos. Quem se deleita com histórias picantes e racistas, gasta tempo com coisas vulgares, quer sempre levar vantagem, podendo-se concluir que seu passado não é digno. Mas entre provas e expiações, não é relevante saber a origem da experiência difícil. Qualquer que seja o contexto, importa fazer bem a lição, a fim de se libertar dela. Ser corajoso, digno, puro e generoso, em face dos embates, é a receita da felicidade futura. Pense nisso
Vimos a mensagem com o título Entre o Passado e o Futuro, que está no CD número 20. Inúmeras mensagens como esta podem ser encontradas no site momento.com.br. Está conosco doutora Irvênia Prada, palestrante espírita, que é médica veterinária, membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária, ocupando a cadeira de número 21, integrante da AME, Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil e internacional, atuando na divulgação do paradigma Ciência e Espiritualidade como palestrante e escritora. É também autora do livro A Questão Espiritual dos Animais. Olá, Irvênia, é uma satisfação muito grande ter você no programa. Temos visto estudos, movimentos sobre ciência e espiritualidade. O que se pode entender por espiritualidade? Olha, Ivone, muito embora esse termo a gente tenha ouvido assim nas últimas décadas, a história dele é muito longa, no começo do século XX, porque William James, que era um médico formado na Harvard, lá nos Estados Unidos, foi professor de fisiologia e depois de filosofia. Ele começou a perceber que a medicina que se fazia naquele tempo, ela visava muito o corpo físico. E ele começou a entender que os outros aspectos do ser humano, por exemplo, o psiquismo, as emoções, os sentimentos, também faziam parte e influíam muito nos estados de saúde e de doença. Então ele começou a fazer um movimento para todo mundo da área de saúde prestar atenção nesses outros aspectos do ser humano. Então ele visava o espírito. E daí surgiu o termo espiritualidade, visando o espírito não do ponto de vista religioso, mas assim, permitindo que o ser humano buscasse todos os mecanismos para se melhorar, para atingir eticamente padrões de comportamento mais elaborados. Então hoje se entende por espiritualidade a busca da transcendência do ser humano, de patamares mais elaborados da sua conduta moral e ética. Isso é que se entende por espiritualidade. E o movimento cultural, ciência e espiritualidade, quando e como podemos dizer que começou? Apesar dele ter se iniciado com William James no começo do século XX, nas últimas décadas só, a partir da década de 50, 60 e por aí foi, é que vários cientistas, várias universidades, vários movimentos culturais começaram a se interessar por esse aspecto. Então, hoje nós temos muitas universidades, muitos locais do mundo todo que trabalham com essa proposta de fazer com que a ciência ela se ocupe de ver o ser humano não apenas do ponto de vista físico, mas em toda a sua potencialidade, trabalhando com todos os aspectos e fazendo com que isso permita, como instrumento, que o ser humano mesmo, através de um processo de autocura e de autotransformação, ele vá se melhorando cada vez mais. E qual é o objetivo desse trabalho que vem sendo feito de ciência e espiritualidade? Qual é a contribuição dele? Eu tenho participado desse movimento há muitos anos, através das AMES, Associação Médico Espírita de São Paulo, Associação Médica Espírita do Brasil e Internacional. Então eu tenho visto que o objetivo é o seguinte, é valorizar principalmente a vida, porque hoje a vida humana não vale nada, né? Então em vários países chamados do primeiro mundo, nós vemos que o aborto está legalizado, nós vemos, por exemplo, em países europeus que são de alta consideração, né, do ponto de vista econômico, por exemplo, como é o caso da Suíça, a Suíça tem clínicas de suicídio assistido, né? A eutanásia, não só a eutanásia nos indivíduos muito idosos que estão com doenças degenerativas, mas na própria Holanda começou-se um movimento que agora está se alastrando para outros países, como é o caso da Alemanha, de eutanásia neonatal. Então nasce uma criança com algum problema, com defeitos ou com
problemas que a medicina julga que são muito difíceis, a própria família solicita judicialmente a eutanásia da criança e os paramédicos vão lá na própria casa e fazem a eutanásia da criança. Então, a eutanásia, o aborto, o suicídio assistido e toda a utilização de células-tronco embrionárias que tem que usar um embriãozinho, por exemplo, destrói uma vida, né, para que se tirem algumas células para tentar alguma coisa em relação a outro ser. Então, esse movimento de ciência e espiritualidade, dentro da área da saúde, ela trabalha principalmente com valorização da vida. E quais são as principais questões polêmicas que têm sido trabalhadas dentro deste movimento? São exatamente esses que eu acabei de dizer. Em relação ao aborto, à eutanásia, à utilização de célula-tronco embrionária, ao suicídio assistido, de valorização da vida. Do ponto de vista judicial também, todas as batalhas que se fazem nesse sentido de valorizar a vida. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós estamos numa luta muito grande para que não se legalize o aborto, não é? Já foi legalizado o aborto do chamado anencéfalo, foi uma coisa lamentável. E se o Brasil aderir legalmente a essa opção do aborto, então, do ponto de vista vibratório, vai ser uma coisa muito difícil para o Brasil. Então, essas questões... Karma coletivo. A doutora Marlene sempre diz que o Chico referia com preocupação que o Brasil nem expurgou ainda o karma coletivo da escravidão, né? Que faz 100 e poucos anos que foi abolida a escravidão aqui nesse país. De repente, se ele assumir esse karma coletivo do aborto, nós vamos ficar numa situação muito difícil. Então, esses temas, apesar de muito polêmicos fora do ambiente religioso, eles são preocupação de todos os segmentos que estão trabalhando com ciência e espiritualidade. E você vê a possibilidade de uma campanha assim intensa de conscientização? Você vê essa possibilidade, Eugênia? Olha, esse trabalho eu acho que é de formiguinha, sabe? É assim, de fazer palestra, de fazer entrevista, de ter contatos, de conversar com a família, conversar com os vizinhos, porque é através da conscientização de cada um é que nós vamos fazer a mudança de panorama, né? Porque os processos judiciais, é claro que são perfeitamente válidos, as campanhas também são perfeitamente válidas, mas na medida em que conscientizem cada indivíduo. Exato. Porque é o indivíduo que vai escolher se ele vai ser a favor ou contra o aborto, se ele vai ser a favor ou contra eutanásia neonatal, né? Meu Deus, que coisa... Meu Deus, nós estamos nesse planeta, como é possível? Uma criança que acaba de nascer, que tem uma trajetória reencarnatória, que tem um plano encarnatório, uma programação, porque apareceu lá com um problema que pode ser difícil, mas então se descarta. O que virou a vida humana, não é? Então parece que nós estamos numa empresa, numa indústria que está fabricando objetos, então vem aquela seleção rigorosa do controle de qualidade. Então é assim, tá fora do padrão de qualidade, tá ficando velho, gagá, tá ficando esquecendo as coisas, tá ficando com doença degenerativa, descarta. Também nasceu com defeitinho, tá fora da normalidade, descarta. Irvênia, as universidades brasileiras têm participado desse movimento de ciência e espiritualidade? Graças a Deus eu posso dizer que sim. Hoje acho que tem umas 20 universidades brasileiras que já têm na sua programação didática, como disciplina optativa ou eletiva, ou cursos, esse enfoque da ciência e espiritualidade, com o nome de saúde e espiritualidade, ou medicina e espiritualidade, não importa. Começou no Ceará, a primeira Universidade Federal do Ceará, com a doutora Eliane, é uma médica espírita, ela que conseguiu instalar uma disciplina lá. E hoje várias faculdades e vários lugares têm essa disciplina. A Faculdade de Medicina da USP de São Paulo tem, através de um trabalho que foi feito lá pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E eu tenho a satisfação de fazer parte de um curso de saúde e espiritualidade, um curso de pós-graduação de 2 anos, que é lecionado em Porto Alegre, através de uma parceria entre as faculdades Monteiro Lobato e a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, presidida pelo Dr. Gilson Luiz Roberto. E eu sou docente desse curso, então eu me sinto gratificada de participar desse movimento dentro da universidade, né? Que
Que bom, né, Eugênia? E o movimento espírita tem tido uma atuação importante nesse contexto? Muito importante. Eu sou testemunha do trabalho das associações médico-espíritas, porque eu participo desse trabalho há muitos anos e através de palestras, de artigos, enfim, de congressos, né? E então a Associação Médico Espírita, através da batuta da doutora Marlene Nobre, leva esse novo paradigma médico espírita para todos os lugares, entrando às universidades, fazendo essa interconexão com cientistas de vários países do mundo que já são notáveis, né, que são considerados pela mídia e pela comunidade, para que então esse paradigma ele possa se estender cada vez mais, atingindo a ciência acadêmica, que é uma ciência materialista, completamente descompromissada de toda a moralidade que a gente leva em conta nesse movimento, né? Você que está inserida neste movimento, né? Em todo o mundo, há cientistas que já se sensibilizaram com esse movimento? Graças a Deus, dezenas de cientistas. Por exemplo, o Dr. Júlio Pérez, ele é um psicólogo que fez a sua carreira toda de pós-graduação lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina. Ele trabalha em parceria com a Universidade Americana na ressonância magnética funcional. Então ele fez um trabalho, ele levou 10 médiums brasileiros de psicografia, ele levou para os Estados Unidos e eles foram analisados, esses médiums, nesse aparelho de ressonância magnética funcional, que marcou as áreas cerebrais que são ativadas durante o transe mediúnico. Um trabalho extraordinário, né? E também desse movimento do qual eu tenho participado, da AME Internacional, eu posso ver, por exemplo, que na Inglaterra, uma das maiores autoridades da Grã-Bretanha em estudos de EQM, de experiência de quase-morte, o Dr. Peter Fennick, ele participa toda vez que a doutora Marlene leva os congressos lá para a Inglaterra, ele participa, e eu sou testemunha de que uma vez, há 2 anos atrás, lá em Londres, ele chegou para a doutora Marlene quando estávamos almoçando, ele disse: Marlene, toda vez que você fizer congresso aqui, você por favor me chame. Eu disse: meu Deus, o Peter Fennick pedindo para a doutora Marlene convidá-lo, olha que ponto nós já chegamos, né? Na França tem Jean-Jacques Charbonnier, na Holanda tem o Pim van Lommel, que agora o ano que vem no congresso da AME do Brasil, que é o Medinesp, ele vem. Do Canadá vem também o Dr. Mário Beauregard, autor do livro Cérebro Espiritual, que é uma coisa extraordinária, um neurocientista do gabarito do Dr. Mário Beauregard escreveu um livro, O Cérebro Espiritual, justamente mostrando que existe a possibilidade do ser humano trabalhar com a ciência, com o conhecimento científico acadêmico e buscar a sua espiritualidade. Então, Amit Goswami, que é o físico indiano radicado nos Estados Unidos, Fritjof Capra, que é autor de vários livros também, né? Então tem o Dr. Harold Koenig, é um médico americano também, que lançou inclusive um livro aqui através da Associação Médico Espírita em português, como o médico deve trabalhar com a espiritualidade dos pacientes. Então tem dezenas de eminentes cientistas trabalhando, europeus, canadenses, estadunidenses, trabalhando em parceria com a doutrina espírita. Eugênia, como nós estamos falando em espiritualidade, em espíritos, e eu sei que você tem 2 livros escritos sobre a questão espiritual dos animais, a alma dos animais. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa questão. Olha, eu fico contente, Ivone, com essa pergunta que você me faz, porque me dá a oportunidade de contar que eu venho nessa trajetória dentro do meio acadêmico da medicina veterinária desde 1989, quando eu escrevi pela primeira vez numa revista da faculdade um artigo com o título Os Animais Têm Alma. Naturalmente pedi licença psiquicamente a Ernesto Bozano, porque esse é o nome de um dos seus livros, né?
considerando a palavra alma, não do ponto de vista religioso, mas como tradução do termo ânimos do latim, que quer dizer mente, psique, psiquismo, e também alma e espírito, né? Então, desde essa época eu venho trabalhando dentro da faculdade, depois, como resultado desse próprio artigo, eu acabei escrevendo um livro que se chama Alma dos Animais, cujo enfoque é só acadêmico, para mostrar para a comunidade acadêmica que os animais têm sim essa dimensão chamada de mente ou psiquismo. E depois eu fui trabalhando com isso. Em 2010, eu consegui instalar dentro da Faculdade Veterinária da USP um movimento cultural que eu chamo de MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Nós temos uma vez por mês, que é na terceira quinta de cada mês, a partir das 18 horas, temos uma palestra que é transmitida pela internet. Então, quem se interessar para acompanhar as nossas palestras, pode buscar na internet com o termo MEDVESP, que aí entra e você tem os contatos, pode ficar na nossa lista de contatos para receber as notícias. Depois, em consequência disso, a Associação Médico Espírita de São Paulo me convidou para fazer esse trabalho dentro da AME São Paulo. Então eu criei lá, a partir de final de 2012, o que eu chamo de NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Então lá eu faço o que eu faço na USP, acrescido da visão espírita, né? E nós tivemos um evento agora, em abril deste ano, dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, do NUVET, de um dia inteiro, teve um almoço vegano, teve palestras abordando vários aspectos da vivência do médico veterinário em busca dessa relação da ciência e espiritualidade. Então, eu me sinto muito feliz mesmo, viu, Ivone, de ser, quase eu posso dizer assim, de maneira bem despretensiosa, de ter sido uma das pioneiras nesse trabalho dentro da medicina veterinária, porque os animais, eles também são criaturas de Deus e merecem o nosso respeito, né? E tudo isso vem testemunhar, vamos dizer assim, a lei do progresso, né? Claro, que é uma lei natural, claro. Uma lei divina. Exatamente. Que seria um processo da lei do progresso, né? Mesmo porque a espiritualidade do ser humano, ou seja, essa busca de transcendência, nesse movimento está contemplada a maneira como ele se relaciona com os animais. Basta ler Missionários da Luz, de André Luiz, em que o mentor, ele chama a atenção de André Luiz, porque muitas pessoas, apesar de fazerem preces fervorosas, não são atendidas pelo plano espiritual, não porque o plano espiritual maior não queira, é porque eles não têm condição meritória de receber as benesses do plano espiritual pela maneira cruel como tratam os seus animais, né? Então, o próprio relacionamento harmônico do ser humano está necessariamente implicado na busca da sua transcendência. Exatamente, porque ele vai demonstrar a sua sensibilidade. Claro, claro, né? E o respeito para com toda a natureza. O respeito, o carinho exatamente. Para com o próximo, porque é um ser vivo e é o próximo. E é o nosso próximo também, como não. Né? Certo. Irvênia, muito obrigada. Eu é que agradeço. Pela sua participação. Agradeço muito. Desejamos ter você muito em breve conosco. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui participando desse mês comemorativo dos 20 anos de trabalho desse programa, O Espiritismo Responde. Parabéns a todos vocês. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que outros programas O Espiritismo Responde podem ser vistos no site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.